negócio de quem pensa no país como eu penso. Eu trouxe isso para mostrar para vocês e vocês terem a oportunidade de conhecer duas coisas. Qual é o problema central do país, a meu ver, neste momento, e como este problema reverbera no Piauí e como ele ganhou forma de uma mudança que está em fase final de produção e que pode ter um caminho semelhante aqui. É uma pena que o prefeito não esteja ou alguém da área que eu preciso me comunicar e também não esteja, porque eu tenho absoluta convicção que tem uma versão parnaibana do mesmo problema por aqui, que eu precisava ver se está andando bem ou não, que eu simplesmente não tive a oportunidade de verificar. É fácil verificar, isso fica para depois. Apenas eu queria mostrar para vocês como é que o tipo de coisa que eu faço hoje funciona, como se liga na realidade do país, não só do Brasil, como de estados e de municípios. E por aí se tem caminhos para trilhar. Pois bem, ainda que eu seja bastante otimista com o futuro do país, em termos de economia, nós temos um problema complicado que as pessoas não estão conseguindo, cuja solução as pessoas, na área econômica, as pessoas não estão conseguindo enxergar ainda. E por isso, o otimismo terá de se transformar em realidade para ser um bom resultado, um otimismo que funcione. Isso é o que eu queria comentar para vocês. Vejam, o problema se refere ao Brasil e ao Piauí, é onde eu tenho pensado sobre esse assunto. O Brasil como um todo e o Piauí. E, como eu disse, existe uma questão não resolvida que está azucrinando os dirigentes, desde o presidente da República aos que atuam na área econômica. É um negócio que ganhou o nome de âncora fiscal, que vocês devem ter lido, ouvido. Todo mundo fica na história dessa âncora e ninguém consegue escapar disso. O que é a história da âncora fiscal? A âncora fiscal é a busca de uma proteção entranhada nas contas do setor público brasileiro, em todos os entes, União, Estados e municípios, que impeça que os desequilíbrios financeiros do setor público se amontoem e virem uma dívida, um crescimento muito elevado da dívida pública. A âncora é isso, é buscar algo que funcione automaticamente para impedir que a dívida pública cresça muito. E aí se pensa em vários caminhos, como fazer, estabelecer. O novo ministro da Fazenda, acho que não dorme mais, ele deve sonhar com uma âncora, essas do barco que enfia no chão, enfim. Ele não deve estar dormindo bem, porque a pressão sobre ele é muito grande. E aí eu venho chamando a atenção do que eu acho que essa âncora deve ser e como ela deve ser criada e estabelecida. Mas essa discussão ainda vai rolar há muito tempo, está difícil de andar, mas eu tenho uma posição que eu expresso o tempo todo e as pessoas ainda não entenderam o jeitão do que eu falo e como encaminhar essa solução pela maneira como eu vejo. Enquanto isso, esse assunto vai rolar, vocês podem agora prestar mais atenção, lendo também o que eu escrevo o tempo todo, falo. Eu vou colocar, viu, Valdeci, na lista
das pessoas que recebem tudo que eu publico, porque além dos jornais que você citou, eu costumo ser entrevistado na televisão, em vários canais, e eu tenho uma lista e vou colocar, através da academia, o nome para que as pessoas recebam tudo que sai. É uma maneira simples e rápida de acompanhar. A partir daqui, eles têm de descobrir o caminho de disseminar essas informações. O que eu queria falar sobre isso, não vou gastar muito tempo, apenas quero dar a essência para vocês, é que eu acho que as pessoas ainda não entenderam qual é o principal problema que impede, que não deixa nascer uma âncora que faça esse papel de automaticamente impedir que a dívida pública aumente muito. E aí, sem entender onde está o problema, e nem muito menos a solução, fica esse negócio não resolvido no ar. E aqui eu quero ousar dizer para vocês que eu acho que é uma coisa relativamente simples de entender, que eu espero que todos saiam daqui entendendo. Agora, depois de transformar isso numa solução a ser adotada e resolver o problema do país, é um outro passo, uma outra história. Porque a tropa da minha área de atuação, primeiro vai dizer como é que um piauiense, ainda que seja um economista já bem desgastado pelo tempo aqui, trabalhando e batalhando nesse assunto, vai trazer uma solução que aqui nós não vimos. Então, a outra questão é pôr em prática. Eu aqui quero apenas chamar a atenção para vocês entenderem como é que isso funciona e como é que pode ser que depois a gente consiga acompanhar melhor esse assunto. E eu vou dizer para vocês o que é isso que eu estou falando e vou mostrar, que é um negócio relativamente simples, que eu, de tanto fuçar o assunto, percebi que é o seguinte: nós temos uma situação nas nossas previdências aqui no Brasil que chegaram a um ponto de exaustão. E por conta desse ponto de exaustão, eu ainda estou buscando uma palavra melhor para fazer entender o que significa exaustão. Como as previdências chegaram a um ponto de exaustão, elas estão crescendo seus déficits de forma muito acelerada. E por que isso? Porque as nossas previdências, e aí eu estou falando, eu vou mostrar, está aqui, eu mesmo vou passar. Eu vou mostrar para vocês um gráfico, primeiro, que vai expressar de forma simples e dramática o que eu estou dizendo. Vocês estão vendo isso aqui? Eu peguei um mapa do Brasil. Vocês veem, tem 26 estados, além do Distrito Federal, onde há a previdência dos regimes próprios de servidores, e mais quase 6.000 municípios, mais o Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, onde existem as mesmas previdências. Claro, nos municípios, eu acho que deve ter criados institutos entre 2.000 e 2.500 municípios. Os outros são muito pequenos e não chegaram lá. Mas nós estamos falando aqui de algo entre 2.000 e 2.500 entes públicos, aí incluindo os estados. E no Brasil, vocês sabem, nós temos aí, eu coloquei o mapa só para lembrar a quantidade imensa de municípios que nós temos. Todos eles tiveram de organizar suas previdências e fazer elas começarem a funcionar
Não importa se pagou-se demais benefício às pessoas, mas elas começaram a funcionar há vários anos atrás e elas chegaram no que hoje eu considero um certo estado de obsolescência. Eu não gosto de usar a palavra envelhecer, mas eu não registro e acabo usando as previdências que só tem velhos, né? Envelheceram no seguinte sentido: passaram-se vários anos e a forma como elas se organizaram ou se organizam no início no Brasil é tal que depois de muito tempo aparecem déficits elevados, puxados pelo aumento dos gastos que acabam acontecendo porque, com o passar do tempo, você vai aumentando o número de servidores aposentados, que vai crescendo naturalmente muito mais do que o número de servidores ativos. Porque imagine, quando começou, se a gente pudesse voltar no passado, quando esses regimes começaram, você no início tem um bando de gente trabalhando no órgão e nenhum aposentado, que é novinho, recente. Aí o tempo vai passando, começam a aparecer os aposentados. E os ativos continuam crescendo numa taxa natural e normal. Passa o tempo, o número de aposentados vai aumentando numa velocidade bem maior, cada vez maior. Fica aquele grupo relativamente grande de aposentados e os que contribuem do lado, que são os servidores ativos, continuam crescendo na mesma velocidade normal. Mas o outro vai crescendo, crescendo, e o que é que acaba acontecendo? Primeiro, a despesa dos aposentados começa a disparar, a se isolar. É uma pena que eu não tenho estatística de tudo. Eu tenho da despesa, mas não tenho das receitas. Município a município, estado a estado. Mas a receita cresce normalmente, não muda muito a taxa de crescimento. Já a despesa cresce cada vez mais. Aí o que é que vai acabar acontecendo? Eu vou voltar aqui para dizer para vocês, aí depois eu vou mais rápido. Bom, aí sumiu a apresentação. Ela precisa voltar. Eu, sem querer, tirei a apresentação. Então, o que eu queria mostrar para vocês entenderem com maior clareza, porque foi quando eu percebi isso, eu separei em blocos os municípios como um todo, que tem mais de 2.000, os estados, que são entre 22 e 30, por aí. O RGPS é o INSS, que aí é um caso específico, que não tem a ver com servidores. E a União, que tem o seu regime próprio, que está aqui. Então, eu separei esses blocos e coloquei no gráfico de 2006 até o último ano que eu encontrei, o gráfico dos índices reais dos gastos em cada um desses blocos. Ou seja, por aqui está o índice 100, 76, 77 em 2006. Vejam quanto cresceu. A taxa média de crescimento, eu pus em ordem descendente, a taxa média anual, 12,5, 5,9, 5,1, 3,1. Olha o quanto o PIB cresceu, 1,6 nesse mesmo período. Quer dizer, ninguém se deu conta que por conta da obsolescência do sistema ou do envelhecimento do sistema, não é das pessoas, é do sistema. Porque o sistema começou pequeno e foi crescendo em termos do número de aposentados que eram cobertos. Gente, isso que eu estou dizendo para vocês, ainda não encontrei ninguém do Brasil que tivesse percebido isso. Existe algo misterioso nisso, imaginar que você começa um regime com pouquinha gente, o tempo vai passando
os ativos continuam crescendo pouco e os aposentados começam a crescer cada vez mais, porque o tempo passa, as pessoas saem, se aposentam, eles podem se aposentar. E que vai chegar uma hora que a despesa naturalmente vai crescer muito, bem mais que as receitas. Quer dizer, isso vai virar o crescimento de déficit. E olha, os municípios, vejam a diferença do índice dos municípios para os estados, para o regime geral, que é o INSS, e para o regime próprio da União. São todas taxas muito elevadas, muito acima do PIB. O fato de ser muito acima do PIB mostra que isso é muito difícil de sustentar, porque o PIB é que faz a receita tributária para poder cobrir buracos aumentar. Se ele não cresce muito abaixo ou cresce muito abaixo do que o gasto cresce, isso não vai fechar, não vai funcionar. Os déficits vão crescer. O que é que eu queria chamar a atenção de vocês? É que eu tenho essa estatística, não está aí, mas eu queria dizer que os déficits se tornaram gigantescos. Os déficits atuariais somados de todas as previdências, o déficit atuarial é você calcular o déficit todo ano, olhando 50 anos à frente e somar todo ano os déficits. Se agregar tudo, descontar por uma taxa de juros, que aí os valores futuros acabam ficando menores quando são descontados, essa soma é como se fosse uma dívida que os patrocinadores têm para com os seus aposentados. Essa soma vira, hoje calculada direito, metade do PIB brasileiro. Sabe quanto é o PIB brasileiro? Em reais, 4 trilhões por ano. Isso significa aproximadamente 2 trilhões de dívida que se acumulou com esses regimes previdenciários, que assusta todo mundo dos mercados financeiros, fica com medo de não ter como financiar, enfim, criou-se um caos, mas ninguém entende por quê. Foi uma questão de obsolescência, eu não tenho outra palavra que reflita melhor e que precisa ser atacada do jeito certo. Antes de falar do ataque, que é o encerramento da minha fala, eu queria mostrar o que é que tem acontecido ao mesmo tempo que o dinheiro está acabando. A variável que acaba se ajustando se chama investimento. Ela diminui para os déficits serem cobertos. Investimento é investimento em estrada, em energia elétrica, em saneamento básico, no setor público. E esse investimento eu coloquei aqui em percentagem do PIB, que é uma forma mais correta de medir. Então vejam vocês, dos anos 80 para hoje, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um investimento privado, que é uma média dessa linha que eu estou mostrando. O público é a linha vermelha que vem lá de cima. E o total, que é a soma dos dois, é essa outra. Se a gente olhar o público, no ano de 2022, ele ficou em 0,6% do PIB, e nos anos 80 era 5,6%. Em termos de percentagem do PIB, o investimento público, que teve de ser cortado para cobrir os déficits gigantescos das previdências, ele caiu quanto? 9 vezes por ano, ao longo dos anos, por ano, quando se mede do jeito correto em percentagem do PIB. 9 vezes 6, 54, aproximadamente 9 vezes. Ou seja, essa coisa que ninguém entendeu, ninguém viu, ninguém percebeu e não pensou na solução, estamos ainda longe, porque tem que pensar na solução, e eu vou dizer para vocês, pasmem, a solução existe e está prevista na Constituição.
Em 2019, em dezembro, eu trabalhei ajudando nisso, junto às pessoas do governo na época. O que foi feito? Foi feito um dispositivo que mandou arrumar isso. Só não dizia como fazer, mas mandava arrumar. Existe ordem constitucional para arrumar e ninguém arruma. Tenta-se, busca, não faz. E o pior, ninguém percebeu esse meu argumento da obsolescência, que é para entender o porquê. Porque se você não entende o porquê, fica difícil de convencer as pessoas. Pois bem, o Brasil teve seus investimentos, especialmente os públicos, que acabaram dos anos 80 para cá, porque o dinheiro foi todo para cobrir os buracos da Previdência. O que isso aí mostra? Eu coloquei no mesmo gráfico a queda dos investimentos públicos, que eu mostrei no gráfico anterior, e o gráfico da taxa de crescimento do PIB. O que esse gráfico mostra? Que os dois estão coladinhos. Quer dizer, o PIB brasileiro desabou, e a razão pela qual ele desabou é porque os investimentos em infraestrutura desabaram. E, por sua vez, desabaram por conta da obsolescência dos regimes previdenciários próprios, em cima dos quais ou para os quais nós não estamos conseguindo dar a solução. Gente, o Brasil cresce pouco por causa desse problema. As pessoas não entenderam ainda que essa discussão da âncora fiscal devia ser trocada por uma discussão sobre como arrumar as previdências, que é uma coisa que a gente sabe fazer no Brasil. Já fizemos, por exemplo, só para dar um exemplo concreto, Banco do Brasil. Quem acompanha o Banco do Brasil sabe que, aos poucos, o Banco do Brasil criou um sistema previdenciário sustentável. Nós temos de criar um sistema sustentável que acabe com essa obsolescência. Para isso, para criar o regime sustentável, o que a gente tem de fazer é criar fundos, capitalizar, colocar ativos, que não é nada mais, nada menos do que colocar receitas adicionais. Enfim, isso eu estou dando só uma tintura para dizer que tem solução, que o PIB pode voltar a crescer e o país sair. E por isso que eu sou otimista. Eu sou otimista porque o problema número 1 tem solução. E se adotarem, não ficarem batendo cabeça, perdendo tempo com soluções erradas, aí você tem o caminho para isso. Estão vendo os gráficos grudadinhos? Eu não vou conseguir fazer o do PIB, que é a linha tracejada. É a linha preta, não é a tracejada. Se eu não fizer a linha vermelha tracejada, voltar a subir, que é o investimento. Vocês acham que é possível crescer qualquer economia se eu não ampliar as estradas, o saneamento, enfim, tudo que a gente chama energia, chama de infraestrutura? Não tem como. Bom, aí aquele gráfico eu vou encerrar com esse aqui, e mais um, que é para mostrar o Piauí, para não dizer que eu não falei de Flores, que a gente não tem esse mesmo problema. Voltando àquele mapa, se eu olhar município a município, estado a estado, eu transformo o problema, que é gigantesco, quando somado, numa coisa menor e mais, teoricamente, mais fácil de atacar e resolver. Assim, alguns estados e alguns municípios se lançaram num caminho correto de solucionar, e eu tenho participado de alguns casos. Nada melhor para mim do que testar minhas teses globais em casos específicos. Pois bem, o que eu encontrei no Piauí está no gráfico de cima. Percebo que essa é a história que se repete em todos os casos. Se fizer um gráfico para Parnaíba, não vai ser muito diferente disso. Eu não sei o que foi feito aqui como solução, se é que foi feita, mas não foge do que eu vou dizer. Vejam, estão vendo esse gráfico
vermelho aqui, isso aqui é o gráfico do déficit gerado pela obsolescência. O déficit sobe. É tudo meio irregular, mas olha aqui. Isso aqui, baixa é 2014. Aí sobe, tá? Aí tem a projeção. A gente tem... É uma das coisas mais bem feitas que existe no Brasil, são os chamados estudos atuariais, que são os que projetam esse tipo de cálculo para 50 anos à frente. Aqui eu parei, ali é 2016, essa ponta aqui. Então, nós estamos por aqui, que é o momento atual, perto de 2020, já chegando no momento presente. E aqui é a projeção. O que vocês acham que é a linha tracejada preta? É o investimento feito com o que sobra de dinheiro. Ele desaba. Um dispara, o outro desaba. Isso se repete em todos os lugares. Pois bem, o gráfico de baixo, vocês veem que aqui, onde tem 990 milhões, é o déficit de que ano? Deve ser 2021, 2022, por aí. Ele se repete aqui no gráfico de baixo. Qual é a diferença do gráfico de cima e do gráfico de baixo? Essa linha vermelha que disparava aqui, ela cai e fica mais ou menos estável. Essa aqui é o gráfico da solução Raul Veloso. Foi eu que gerei a solução e, junto com a equipe, vendemos para o Estado, quer dizer, ensinamos e está sendo implementado. Então, vejam que, em vez de os investimentos desabarem, e em um certo momento aqui, que ano é por aqui? Mais na frente aqui. Em 2024, a previsão é que zeraria o investimento do Estado em 2024. Pois bem, aqui a linha preta vira algo próximo de 1 bilhão e 300 milhões. Nós vamos transformar uma perspectiva de investir zero para investir 1 bilhão e 300 por ano. Agora, vocês imaginam, eu peguei o Estado, peguem todos os estados, todos os municípios, somem isso, se não vai permitir que aquele gráfico do investimento e do PIB que eu mostrei desabando voltem a subir e a partir daí façam a economia crescer mais. Tem solução, é isso. Aí eu vou mostrar um último, porque eu peguei o estado de São Paulo, que é o mais rico, e vou dizer para vocês, pasmem, São Paulo, o estado mais rico do Brasil, não conheceu, nem quer conhecer esse problema. E não faz, eu cheguei a conversar, várias pessoas conhecidas minhas de lá, não quer saber do problema. E o que é que eu apurei aqui em São Paulo? Olha esse primeiro gráfico. Esse vermelho é o mesmo gráfico do déficit crescente. A linha azulada ou preta é o investimento. Vocês estão vendo aqui, é mais ou menos 30 bilhões de reais. A preço de hoje, que o Estado de São Paulo, na gestão do Zé Serra, fez. De lá para cá, quando eu projetei, com base nesse estudo atuarial, no ano, qual foi o ano aqui? 2026, calculei que o investimento de São Paulo ia zerar, mostrei isso para os dirigentes lá, ninguém fez nada. Aí eu digo, como é que você pode imaginar? Um estado da dimensão de São Paulo, que chegou a investir 30 bilhões por ano, vai investir zero. Que isso, gente? Loucura. Não é à toa que tem viaduto caindo dentro da cidade, tem 1000 coisas acontecendo lá. Bom, mas aí eu trouxe esse caso para mostrar como é que o maior estado da federação não faz o dever de casa. O Piauí fez, está fazendo,
e eu estou muito feliz de estar ajudando. Eu espero que Parnaíba não esteja precisando de muita ajuda, porque ninguém grita, o Monsanto nem veio aqui. Eu ia perguntar a ele. Pois bem, olhem o que aconteceu em São Paulo, porque isso aqui foi uma projeção que eu vista de 2019, eu fiz isso em 2019. De lá para cá, vejam, a curva, isso é agora, a curva vermelha continua mais ou menos a mesma, mas a do investimento, que caiu até morrer aqui, ela cai e depois, no último ano, se recupera um pouco, mas volta a cair. Isto pode também acontecer quando o Estado ou o ente público tem uma receita extraordinária e importante, ele consegue reverter por um período aquela tendência ruim. São Paulo teve uma receita extra gigantesca no ano, os governadores da época, não me lembro direito quem era aqui, mas é recente, 2 anos, aí é o Dória, né? Saíram apregoando, não, nós não precisamos fazer nada, nós ganhamos uma receita extra e vamos viver com ela. Pois bem, agora o que muda é a data que corta o eixo. Aqui não chega a cortar o eixo, mas caminha para cortar, não sei que ano é esse aqui. Ou seja, ele ganhou de 2018 para 2032. O Brasil é isso aqui, não é aquilo ali. Aquilo ali era o Piauí, aqui é o Brasil. Eu digo isso nas grandes plateias em que eu me apresento, e as pessoas olham assim para mim com a cara de incredulidade chocante. Como quem diz assim, você está mentindo, sei lá, você está inventando. E eu desafio sempre, as plateias chamam de, vamos debater no detalhe? Bom, a obsolescência da gestão previdenciária, então vamos chamar assim, a frase é essa, e eu vou pôr uma das minhas próximas colunas criticando a obsolescência da gestão previdenciária. A gestão previdenciária está morrendo, obsolescência. Vai impedir que o país volte a crescer. Então, se eu continuar acreditando que não se vai fazer nada, e são muitos a fazer, são quantos municípios, quantos estados, se eu continuar acreditando, eu não posso ser otimista. Mas se eu puder acreditar que algo será feito, aí eu digo a vocês, eu serei otimista, mas pelo menos espero que com essa bata aqui eu consiga descobrir o que está acontecendo aqui em Parnaíba e dar um recado local dizendo, faça isso, faça aquilo e vamos resolver. Senão eu vou vir aqui várias vezes gritar e brigar com o meu querido amigo Monsanto e sua equipe. É isso. Espero ter ajudado.